Olá, como vai você? Eu sou Adilson Azevedo e este é mais um Minuto de Reflexão. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 4. O dia em que Jesus marcou o encontro com uma mulher de má fama. Não se assuste. Talvez você esteja até querendo sair desse canal, mas ouça até o final para você entender. Jesus sempre andou com pessoas de má fama. Por quê? Porque o objetivo de Jesus veio ao mundo para salvar o que estava perdido. Jesus não veio salvar aquilo que estava salvo. Ele veio salvar aquilo que estava perdido. E certa vez, ele nas suas andanças no território de Israel, lembre-se que aquelas pessoas na época raramente andavam a cavalo. Pouquíssimas pessoas andavam então de carruagem. Era coisa para reis, nobres ou representantes da realeza. As pessoas viajavam a pé. E atravessando o território de Israel, Jesus precisava cruzar a região dos samaritanos. Na verdade, Jesus até poderia evitar passar na região da Samaria. Mas sabe por que ele quis passar por Samaria? Porque ele tinha um encontro marcado com uma mulher. É verdade. Quando Jesus começou a tomar o caminho dos samaritanos, eu imagino que os discípulos disseram: Mestre, o senhor está indo para o caminho errado. Quem passa nessa trilha aí é só samaritano. Passa por aqui porque aqui é caminho de judeu. E Jesus disse: Não. O caminho está certo. Vem por aqui. E os discípulos confusos foram acompanhando Jesus até a cidade chamada Sicar, da região de Samaria. Lembre-se que os judeus, eles não combinavam com os samaritanos. Eles desprezavam os samaritanos. E Jesus se assenta ali por volta do meio-dia num poço, onde as pessoas vinham buscar água, e ele começou a pensar: o que eu vou fazer para pôr esses discípulos para passear? E Jesus vira e fala assim: ô Judas, quanto você tem na bolsa? Ah, tem aqui alguns denários. Escuta, vai comprar um pão aí, alguma coisa para a gente comer. E Pedro, Tiago, João, vai junto com eles também. Mas o senhor vai ficar aí? Pô, eu vou ficar aqui. Porque Jesus queria se encontrar com uma mulher. Mal aqueles discípulos saíram, chega uma mulher no meio do dia, carregando um cântaro de água para tirar água do poço. E ela dá aquela filmada em Jesus assim, olhando as vestes de Jesus, ele percebe: esse homem é judeu. E judeus e samaritanos se dão bem. Ela passa do lado de Jesus e Jesus olhando para ela. E ela, que mulher tem olho nas costas, né? Você já percebeu isso, né? E ela percebendo que Jesus estava olhando para ela. Quando ela estava bem próximo, Jesus fala assim para ela: me dá de beber. E ela fica até um pouco indignada: mas o senhor, judeu, pedindo água para beber para mim, que sou samaritana? E Jesus vira para ela e fala assim: se tu soubesses quem é que pede água para beber, você me pediria, eu te daria a água da vida. E a mulher logo percebe que Jesus não era um homem comum, que ele era um profeta. Os escribas e os fariseus não perceberam que Jesus era um profeta, mas aquela mulher de má fama, num curto diálogo, percebeu que Jesus não era um homem comum, era um homem santo, um homem de Deus. E ali se inicia um diálogo entre Jesus e a mulher, e num dado momento Jesus fala assim para ela: vai, chama o seu marido. E ela vira e fala para Jesus: mas eu não tenho marido. O senhor está enganado. Eu achava que o senhor era um profeta e o senhor acabou de cometer o erro. Eu não tenho marido. E Jesus vira para aquela mulher e fala assim: você disse bem, não tenho marido, porque você teve 5 maridos. E esse que agora você tem não é o seu marido. E aquela mulher gelou, porque ela percebeu de fato que ela estava na frente de um profeta, muito mais do que isso, do Filho de Deus. E observe que Jesus aqui dá um nó teológico em muita gente, porque ele fala que aquela mulher teve 5 maridos. Ora, será que aquela mulher foi viúva 5 vezes para ter 5 maridos? Porque ele chamou aqueles 5 casamentos de casamentos legítimos. E Jesus chama o 6º casamento de um casamento ilegítimo. 5 maridos você teve, e esse que agora você tem não é o seu marido. Olha, meu querido, eu nem de longe quero explicar essa passagem, porque ela é muito de difícil compreensão.
Principalmente que nós vivemos numa época onde as pessoas se degladiam dizendo se o divórcio é legal ou não. Eu sou contra o divórcio. Eu acredito que o divórcio é uma saída, não é solução. E a diferença entre saída e solução, qualquer dia eu vou explicar aqui nesse minuto de reflexão para você entender. Mas o divórcio não é solução, ele é saída. Mas eu acredito que aquela mulher, ela teve 5 maridos e recebeu 5 cartas de divórcio dentro da lei de Moisés. E ela, cansada de ser repudiada por homens, ela deve ter se unido com um homem casado, um homem que não era divorciado. Então Jesus não reconheceu aquela união dela. Mas note que Jesus não atira pedras naquela mulher. Sabe por quê? Porque Jesus veio salvar aquilo que estava perdido. Amém? E note que, continuando o diálogo, aquela mulher sai ali impressionada e vai chamar todas as pessoas da aldeia para ouvir Jesus falar. Olha, vem aqui, lá no poço eu encontrei um homem que falou a minha vida. Será que ele é o Messias? Olha a dedução daquela mulher. Num curto diálogo, ela já estava acreditando que Jesus era o Messias, enquanto os judeus, o povo da promessa, não estavam acreditando, tinham dúvidas sobre isso. E quando Jesus fala ali com o povo que foi ter com ele na beira da fonte, eles disseram: no começo nós acreditamos no testemunho dessa mulher, mas conversando com o Senhor, nós realmente percebemos que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Veja bem, uma mulher de má fama, ela foi a chave para Jesus evangelizar uma cidade. Jesus não achou justo para penetrar naquela cidade. Ele usa uma mulher de má fama como chave para trazer salvação a muitos. Sabe por que Deus fez isso? Para ensinar a você que nós não estamos vivendo no tempo do juízo, não ainda. Nós estamos vivendo na época da graça. É hora de chamar pecadores ao arrependimento. É hora de mulheres samaritanas ouvirem Jesus e desejarem a água da vida. Talvez eu esteja pregando aqui para mulheres samaritanas que estão na mesma situação dessa mulher, rejeitadas pela sociedade. Por que você acha que ela foi buscar água ao meio-dia? Porque de manhã cedo é o horário de se buscar água, mas se ela fosse junto com as outras mulheres, ela seria molestada. Então ela ia ao meio-dia porque não tinha ninguém iria molestá-la. Mas eu talvez esteja falando com mulheres nessa situação, com homens nessa situação, cansados dessa vida sem esperança. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Jesus, Ele te chama. Ele não lança em rosto os teus pecados, mesmo porque Jesus não tem problema com o pecado. Quem tem problema com o pecado é você. Sabe por quê? Porque o pecado gera vergonha. E você se afasta de Deus achando que Ele vai te rejeitar. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele pegou o seu pecado e cravou na cruz. Deus não tem problema com o pecado. E se você quiser que Ele seja o teu Deus, Ele vai te aceitar. Ele vai te dar força para regenerar e para que você tenha forças para sair dessa situação. Ele tem uma solução para você, confia nele. Seja como a mulher samaritana, seja um instrumento na mão de Deus, para que não só você seja salvo, mas a sua família, a sua cidade, os seus amigos. Amém? Pense nisso. Nós não estamos no momento de julgar ninguém. Talvez você está aí no seu 3º, ou 4º, ou 5º relacionamento mal sucedido como aquela mulher samaritana e se envergonha de se apresentar na presença de Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus te ama do jeito que você é. E Ele tem o poder de te restaurar e de te santificar e fazer com que você se torne puro, mais alvo do que a neve, porque o Filho do Homem veio salvar aquilo que estava perdido. Fique bem e fique com Deus.